Meus amados irmãos, queridos amigos, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, esteja com cada um de vocês. Obrigado pelo joinha, obrigado por compartilhar meus vídeos, obrigado por se inscrever no canal. Deus continue abençoando você. Hoje nós vamos analisar um texto bíblico, fazer uma reflexão para nós acerca do sábado. Mensagem de pôr do sol. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, eterno Criador dos céus e da terra, a nossa gratidão a Ti, Senhor, pelo cuidado, pela proteção, por tudo que és para nós, por tudo que fazes em nós e por nós. Tu és Deus, Tu és nosso Pai, Tu és o Criador, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. E nesse momento queremos ouvir a Tua voz ao estudar a Tua palavra. Fale ao nosso coração e transforme as nossas vidas. Visite a cada pessoa que está assistindo essa mensagem. Que a sua casa seja abençoada por Ti. Que a sua vida seja abençoada por Ti. E que o Senhor realize todos os desejos do seu coração, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu plano para a vida dela. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20 é uma outra lamentação, assim como Neemias capítulo 9. É uma lamentação devido ao fato de o povo não compreender o projeto de Deus e se rebelar contra a vontade de Deus. Ezequiel capítulo 20 também é uma lamentação de Deus em relação às atitudes do seu povo diante de tanta bondade, diante de tanta coisa maravilhosa que ele fez na vida desse povo. Se você ler o capítulo 20, é um capítulo bem grande, né? Mas ele tem aí 49 versículos, e cada versículo aí tem muitas palavras, tem versículo aí de mais de 20 palavras. Então é um capítulo grande, é uma lamentação. Mas no versículo 5, diz assim, ó, versículo 5, antes da gente ler os versículos 12 e 20, né, que nós vamos nos ater à lamentação de Deus, de o seu povo não compreender a importância do sábado e nem o valor que esse dia tem para a vida do seu povo. No versículo 5, Deus diz assim: assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levei-os pela mão e jurei a sua descendência jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecê-los na terra do Egito. Levantei-lhes as mãos, eu jurei, eu sou Deus, eu sou o vosso Senhor. Veja que coisa maravilhosa. Deus aqui, ele está fazendo uma lamentação, uma reclamação, né? Deus está reclamando das atitudes de seus filhos diante de quem ele é e diante da proposta que ele fez para eles. E ele vai citar duas vezes nessa lamentação, Deus vai citar duas vezes o sábado, né? Como ele estabeleceu o sábado como um dia diferente dos outros, para que esse relacionamento com Deus em relação ao sábado levasse o povo a uma compreensão de quem é Deus. Percebe?
No versículo 5, aqui ele diz assim, ele diz, eu vou ler de novo, no versículo 5 ele diz, no versículo 4 ele diz que Deus vai julgar o povo, né? Em relação a tudo que ele fez por eles. Ele diz assim, ó, no versículo 3, a segunda parte do versículo 3, ele diz assim, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vocês não me consultam. E nem vou deixar que vocês continuem me consultando. Vou impedir agora vocês de me consultar. Diz o versículo 3. E vou julgar vocês. Julgá-los-ia, tu, ó filho do homem, julgá-los-ia, faze-lhes saber as abominações que eles têm cometido e eles e seus pais têm cometido. Então Deus está reclamando de um relacionamento com seus filhos, e esse relacionamento, esses filhos de Deus, não compreendem alguns detalhes desse relacionamento. E o sábado é um desses detalhes. No versículo 5, então, ele diz, assim diz o Senhor, Deus, no dia em que eu escolhi a Israel, levantando a mão, jurei à descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Ou seja, todos os milagres que Deus fez no Egito, todas as obras maravilhosas que Deus fez no Egito, tinha um propósito, levar os filhos de Israel a conhecer esse Deus maravilhoso e ter um relacionamento saudável com Ele. Ter um relacionamento perfeito, um relacionamento espiritual de crescimento, de amadurecimento espiritual. Mas o povo não quis. E alguns detalhes desse relacionamento, Deus deixou muito claro. Né? Deus deixou muito claro aí. No versículo 8 diz que eles se rebelaram contra Deus. No versículo 7 fala das abominações. Abominações aqui são os ídolos, né, que os filhos de Israel nunca pararam de adorar. Versículo 8 ele fala das abominações e da rebeldia. No versículo 10 ele diz assim, ó, eu tirei vocês da terra do Egito para o deserto e dei a vocês estatutos e mandamentos e lhes fiz conhecer os meus juízos. A palavra juízos aqui seria requerimentos, né? Seria as regras. Lhes dei a conhecer as minhas regras para esse relacionamento, que no Velho Testamento é chamada de aliança, né? O relacionamento com Deus no Velho Testamento foi estabelecido por meio de uma aliança. E essa aliança, as regras dessa aliança eram os estatutos, os mandamentos, né? As regras desse relacionamento. O que comer, o que vestir, o que beber, né? Leia o livro de Levítico, então você vai conhecer esses juízos de Deus. Por que juízos, Renivaldo? Porque a tradução aqui coloca juízos. Deus colocou os juízos porque no sentido de que a não obediência a essas regras traz consequências negativas. Traz juízos no sentido de condenação. A não obediência a essas regras traz juízos, traz condenação. Versículo 10, né? Deus diz que deu a conhecer os filhos dele as regras do relacionamento dessa aliança, e essas regras estão estabelecidas nos mandamentos, e isso traz juízos, os quais, cumprindo, os homens viverão por eles. Então veja, quando a gente cumpre as regras, não há condenação. Há vida. E aqui eu volto a repetir que não tem nada a ver com a ideia de transgressão,
de salvação pelas obras, tá? Então Deus estabelece as regras e as regras não traz, a obediência às regras não traz condenação. É isso que Deus está querendo dizer. Bem, versículo 11, deles os meus estatutos, fiz a conhecer os meus juízos, os quais cumprindo-os, o homem viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados. Veja, dentro dessas regras, estatutos, mandamentos, juízos, Deus diz assim, também está incluído o sábado. No relacionamento com Deus. E hoje eu fico até triste com pessoas que estão com a Bíblia na mão, ensinando a Bíblia para as pessoas, e ensinando tudo errado. Porque a preposição também aqui, também, né, é uma adição. Tá? Também lhes dei os meus sábados. É um acréscimo. Dentro de todas as regras de relacionamento, estatutos, juízos, mandamentos, né, leis estabelecidas por Deus para um relacionamento saudável com seu povo, Deus disse, também incluir nessas regras, incluir nesses mandamentos, incluir nesses estatutos os meus sábados. E a palavra meus aqui, ela deveria estar com o M maiúsculo, porque não é do ser humano que ele está se referindo em relação ao mandamento do sábado. Assim, também lhes dei os meus sábados. Meus sábados. Jesus Cristo, ele corrobora com esse pensamento quando ele diz, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Em outras palavras, Deus está dizendo, o sábado é meu. Eu lhes dei algo que é meu. Oh, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Deus, ele compartilha com a gente algo dele, que é próprio dele, que é para ele. Para que essa coisa que é de Deus, que é para Deus, beneficie o ser humano no relacionamento com Deus. Então, nesse pensamento, nós podemos dizer que o sábado, sendo um dia de Deus, criado por Deus e para Deus, ele nos traz dois benefícios físicos. Isso mesmo, benefícios físicos. Dois benefícios físicos. Como assim, Renivaldo? Não seria só um benefício físico? Não, dois benefícios físicos. Primeiro benefício físico. As 24 horas do sábado, elas precisam ter em nosso corpo um outro metabolismo. Como assim? Veja bem. No dia a dia, quando você dorme 8 horas por dia, e você trabalha o restante do tempo, você tem lazer, você tem outras atividades, né? Você tem atividades intelectuais e físicas. O seu corpo reage de uma maneira. O seu corpo, ele cria o chamado hábito, ou hábitos. Por exemplo, quando você acostuma o seu corpo a acordar no mesmo horário, você pode dormir 1 hora só na noite. O seu metabolismo diz que naquele horário o seu corpo ele já desenvolveu esse metabolismo, o metabolismo do sono, para despertar você sempre no mesmo horário.
Então, o corpo ele já desenvolveu esse metabolismo. O metabolismo da digestão. Durante a semana, você às vezes come apressado. Então você tem o metabolismo da digestão. Então o seu corpo sabe do seu ritmo. É isso, ritmo. O ritmo do seu corpo da semana não pode ser e nem deve ser o mesmo ritmo do sábado. Então o descanso sabático deve permitir a você desenvolver um metabolismo diferente do metabolismo da semana. No aspecto do acordar, no aspecto até o metabolismo da alimentação. Por quê? Porque a sua alimentação de sábado vai ser uma alimentação diferente. Você vai sentar para comer. Você preparou algo especial para o sábado. Tem muita gente que no sábado ela sempre prepara um prato especial. É um assado de verdura, um assado de legumes, é um assado de lentilha, é um assado de soja, é um assado de frango. Sempre tem um prato diferente do sábado que não tem durante a semana. Na semana você costuma sempre ficar no feijão com arroz, digamos assim. Mas quando chega o sábado, você, além de sentar, relaxar para comer, porque na semana você não teve tempo para isso, na semana você simplesmente correu para ganhar o pão de cada dia, então você não teve tempo para saborear a comida, no sábado você vai aproveitar para comer e desfrutar o sabor da refeição. É diferente. O metabolismo é diferente. O seu corpo vai reagir de forma diferente. Com certeza. Ele não está acostumado, por exemplo, você acostumou seu corpo a acordar sempre às 5 da manhã durante a semana. E aí no sábado você vai acostumar seu corpo a levantar ali pelas 6h30, 7 horas. Para você fazer uma refeição leve, né? Você vai sentar para fazer uma refeição leve pela manhã. E aí você, ou não, ou tem gente até que prefere não comer nada pela manhã, né? Para deixar a mente bem aberta para ouvir a mensagem da palavra de Deus na igreja. Então o sábado fisicamente precisa ser diferente. E fisicamente ele precisa ser diferente no comportamento. As minhas atitudes, as minhas ações no sábado vão ser totalmente diferentes da semana. Por quê? Porque no sábado, veja bem, na semana eu levantei, digamos que você costume correr pela manhã, 5 da manhã você levanta, você vai para a academia às 6 horas, você vai fazer uma caminhada, uma corrida. Então o seu organismo ele tem esse metabolismo, né, de produção de energia ou de consumo de energia. Só que no sábado pela manhã você levanta ali pelas 6 horas, você não vai correr. Veja que o seu corpo já vai ter uma reação diferente. A sua atitude, o corpo vai, a princípio ele vai estranhar, é verdade. Porque você tem um ritmo na semana, mas no sábado é diferente. Então as suas atitudes, suas ações no sábado, o seu comportamento em relação ao seu corpo vai ser diferente. Digamos que de manhã você resolveu apenas comer uma torrada, né, com um suco de laranja natural ou uma vitamina. Na semana você comeu um cuscuz lá, um cuscuz com carne moída ou com soja ou com ovo, ou só com manteiga, não importa. Né? Você comeu uma comida mais pesada para dar energia para você sair para trabalhar. Já no sábado você vai fazer uma refeição diferente, você quer relaxar o corpo e você quer relaxar a mente para ouvir, para abrir o coração para o entendimento da palavra de Deus. É totalmente diferente.
Você vai ter duas reações. Uma reação da semana e uma reação do sábado. Um metabolismo para a semana, um metabolismo para o sábado. Percebeu? Existe essa... Agora, você precisa ter pelo menos uma reação espiritual em relação aos outros dias da semana. Não é que você vai negligenciar a sua espiritualidade durante a semana. Não. Quando eu acordo às 4 da manhã para partilhar as meditações, para orar pelas pessoas durante a semana, no sábado eu mantenho o mesmo ritmo. Mas o que diferencia o sábado dos demais dias da semana? O que diferencia o sábado dos demais da semana é que quando eu separo o momento da minha devoção pessoal naquele dia, eu não tenho que me preocupar com trabalhos. Normalmente durante a semana eu separo das 4 às 4:30 para a oração e compartilhamento das meditações, das 7 às 8 para a leitura das meditações e da Bíblia. Ou seja, eu separo na parte da manhã uma média de 1 hora e 40 para ficar com Deus, para ouvir a voz de Deus, para comungar com Deus. Mas depois eu lembro que eu tenho que fazer comida, eu tenho que postar aulas, eu tenho que planejar aulas, eu tenho que baixar vídeos, eu tenho que... Agora, quando chega o sábado, eu não tenho um tempo determinado para essa reflexão. Eu não tenho só 1 hora e 40 para ficar com Deus. Eu tenho as 24 horas. Não tenho 24 horas porque eu vou tirar uma parte para dormir. É verdade, uma parte da noite, né? Eu vou ter minhas 8 horas de sono. E o meu corpo ele reage de modos diferentes quando eu não tiro pelo menos 7 horas, 6 horas. A minha média mínima de sono é de 6 horas noite, né? Então o meu corpo precisa desse tempo de descanso para que a minha mente funcione certo, para que o meu corpo funcione certo. Então na semana o meu ritmo é um. Agora quando chega o sábado, o meu corpo lembra a mim e a minha mente que aquele dia eu posso ficar quantas horas eu quiser na presença de Deus. Eu não vou ter um tempo limitado de 1 hora e 40, 1 hora e 50, 2 horas pela manhã, 40, 30 minutos à noite. Não, eu vou ter um tempo agora mais expandido, um tempo mais longo para ficar na presença de Deus. O meu corpo ele vai perceber isso. Então na questão espiritual, quando Deus diz, eu lhes dei os meus sábados, Deus nos dá esse privilégio espiritual de a gente refletir a bondade de Deus, refletir o caráter de Deus, refletir as obras de Deus. Imagine você no sábado à tarde pegar uma Bíblia e vir para um lugar desse aqui, numa sombra, e simplesmente descansar, debruçar-se sobre um livro para fazer uma boa leitura, ouvindo a voz dos pássaros, né? O bailar das borboletas, você aproveitar para ouvir o murmúrio das águas. Então você desfrutar dessa comunhão com Deus de modo mais, digamos assim, expansivo, sem nenhuma preocupação. A minha mente se desocupa de tudo, de alimentos, de roupas, de trabalho, de tudo. Eu agora me concentro mais no relacionamento com Deus. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal, entre mim e eles, para que soubessem que eu sou Deus. Então veja, Deus deu o sábado para proporcionar a seus filhos a oportunidade de conhecê-lo melhor como Deus.
E aí, no segundo ponto dessa lamentação, no versículo 20, Deus diz também, né, lhes dei os meus sábados. Verso 20, veja, versículo 20, está escrito. Aí já não diz também, né? No versículo 19, Deus diz assim, ó, mas eu disse a seus filhos no deserto, não andeis nos estatutos dos vossos pais, mas guardeis os meus juízos, nem vos contamineis com imagens, com ídolos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou o vosso Deus. Andai nos meus estatutos, guarde os meus juízos e pratique-os. E aí, dentro desses estatutos e juízos, mandamentos, ele diz, santifique o sábado. Primeiro ele diz, dei o sábado. Ele deu o sábado. Primeiro ele dá algo que é dele. Versículo 12. E também lhes dei os meus sábados. O sétimo dia é de Deus. E ele dá para a gente o privilégio de desfrutar com ele de um dia especial. E agora no versículo 20 ele diz, santifique o sábado. Eu dei o sábado para você me conhecer como Deus. Para você se relacionar comigo como Deus. Então, já que o sábado é meu e você agora está me conhecendo, por favor, separe o sábado como um dia especial, um dia santo. É isso que Deus está dizendo. Separe o sábado, separe o meu sábado como santo, para servir de sinal entre mim e vocês, para que vocês saibam que eu sou o Senhor vosso Deus. Veja, os dois versículos, eles têm um objetivo comum. Conhecer o Deus do sábado, para ter um relacionamento perfeito com Ele, e conhecer o Deus do sábado, para saber que esse dia especial foi separado por Deus e para Deus, como um dia especial de crescimento espiritual, santificação. O sábado foi dado por Deus como um dia santo para desenvolver em nós o senso, o dever, o objetivo da santificação pessoal. Eu sirvo a um Deus santo, adoro a Deus num dia santo, então eu também sou beneficiado em todos os aspectos, físico, mental e espiritual, pela santificação do sábado, me tornando uma pessoa mais semelhante a Deus. E isso na Bíblia chama-se santificação. Buscai, Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz, busque a santificação, porque sem a santificação você jamais verá a Deus. Então, quando eu santifico o sábado, quando eu separo o sábado como um dia santo, um dia especial de relacionamento com Deus, eu amadureço espiritualmente para o relacionamento com Deus avançar de um estágio desse mundo para o mundo perfeito que Deus está preparando para nós. Deus está preparando um mundo perfeito para nós. E Isaías capítulo 66, versículo 23, diz que de uma lua nova a outra lua nova, de um sábado a outro, nós iremos à presença de Deus para adorar. Então, todos os sábados na eternidade, Deus já determinou que será um dia de encontro com Deus, para adorar o nosso Deus. Agora, sem essa ideia de santificação, porque nós seremos aperfeiçoados e na glorificação da segunda vinda de Jesus Cristo. Para os salvos, né, nós seremos glorificados aí na segunda vinda de Jesus Cristo para viver na presença dele para sempre. Meus amados, o que é o sábado para você? O que é o sábado para você? É um dia seu?
Ah, porque minha empresa diz que eu tenho que trabalhar. Ah, porque eu tenho tanta coisa para fazer no sábado, lavar roupa, eu tenho que fazer faxina, arrumar a casa. Deus diz, eu dei a vocês os meus sábados para servir de sinal, para que você saiba quem eu sou. Então o sábado é um reflexo do caráter de Deus. Então, se você deseja conhecer a Deus, você precisa conhecê-lo de modo completo. Então, o sábado nos permite uma mudança de metabolismos e de comportamento para que o relacionamento com Deus me aproxime de Deus e eu saiba quem Ele é. Ele é Deus, poderoso, Criador, que me dá um dia especial para que na comunhão com Ele, no relacionamento com Ele, eu cresça espiritualmente. Santificar o sábado me permite desenvolver em mim a santificação para que eu possa viver na presença desse Deus para sempre. O sábado, ele é, digamos assim, o ponto alto da semana, o momento áureo da semana, porque eu saio da minha rotina para entrar na rotina de Deus. Por isso ele diz, eu lhes dei os meus sábados, para vocês me conhecerem e saberem que eu sou Deus. Santifique o sábado para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Então nós somos santificados pela adoração a Deus no sábado. Não, o sábado não me santifica, o sábado não me salva, o sábado não me torna melhor. A lei não foi dada para isso. A lei foi dada para que eu perceba que existem regras no relacionamento com Deus. E ao respeitar essas regras, eu sou beneficiado física, mental e espiritualmente. Por que as pessoas hoje vivem doentes? E a ciência confirma isso. As pessoas estão doentes por quê? Porque elas desrespeitaram regras, leis fixas que o seu corpo exige sejam praticadas diariamente. Então, quando a gente obedece às regras de Deus, a gente tem vida e vida abundante. A gente tem alegria, a gente tem satisfação. Então o sábado foi dado por Deus para isso, para que no relacionamento com Ele a gente tenha a alegria, a gente tenha a satisfação. Eu lhes dei os meus sábados para que vocês saibam que eu sou Deus. Santifique o sábado para que você saiba que eu sou o Deus que santifica você. Meus amados irmãos e amigos, eu desejo a você um feliz sábado e que este seja um dia de você conhecer a Deus, se relacionar com Deus e ser santificado por Deus para viver com Ele para sempre. É o meu desejo, a minha oração por você. Querido Deus, meu Pai, a nossa gratidão a Ti pelo sábado que o Senhor nos deu como um presente para que a gente possa conhecê-lo, amá-lo, para que a gente possa ser santificado pelo Senhor, porque o Teu propósito, o Teu alvo para a nossa vida é vivermos na Tua presença para sempre. Aceita-nos e abençoa-nos neste dia. Oramos e agradecemos ao Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.